Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Uma casa que desde cedo já vem sendo preparada pela nossa equipe espiritual para nos acolher com muito amor e muito carinho. Todos nós aqui temos os nossos problemas, as nossas aflições. Todos nós temos alguma coisa que o coração nos diz. Então vamos levar esses assuntos para essa equipe espiritual que aqui está com o único objetivo de nos auxiliar. Vamos elevar o nosso coração, levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e pedir ajuda para as nossas aflições, para aquilo que tanto nos incomoda e também para aqueles que estão ao nosso redor, nossos entes queridos. Que a bênção do Mestre Jesus esteja sempre conosco. No início da palestra a gente convida para uma prece. Então aqueles que se sentirem mais à vontade podem fechar os olhos apenas a título de concentração, elevando o pensamento ao Mestre Jesus e nos colocando primeiramente em condição de agradecimento. Vamos agradecer ao Pai pela oportunidade de estar aqui, por mais esse dia de vida que Deus nos deu como uma bênção para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Que a bênção do Mestre Jesus nos acompanhe sempre em nossas vidas, que a gente possa levar essa bênção para as pessoas queridas que estão à nossa volta, pedindo sempre o apoio, a paz e a luz do nosso querido Mestre Jesus. Que Deus nos proteja, nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. O tema da palestra de hoje, Justiça e Direitos, extraída do Livro dos Espíritos nas questões 873 a 885 por Allan Kardec. E o Antônio Collado fará para nós a exposição do tema. Sejam muito felizes, Collado. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que bom estarmos juntos e só podemos pedir que o Mestre Jesus nos ilumine, principalmente a mim, para que eu consiga tentar passar algo tão importante na nossa vida. E é justamente nesses momentos que a gente consegue fazer uma reflexão, né, sobre a nossa vida, sobre os nossos passos, e a gente busca sempre a ajuda do Mestre Jesus, seus ensinamentos, para que a gente coloque, né, dentro de nós os nossos caminhos, que é justamente isso que vai nos levar para locais cada vez melhor dentro da nossa evolução. E o tema de hoje é bastante interessante: justiça e direitos. Quando a gente fala em justiça, normalmente nós estamos falando dentro do julgamento. Julgar os atos das pessoas, julgar os nossos atos. E depois vem a sentença. Após o julgamento, o que nós teríamos que fazer para compensar ou simplesmente para que a gente seja afastado de determinados locais, para que a gente não volte a cometer as mesmas coisas erradas, chamemos assim. E também vamos falar um pouquinho, porque esse não precisa, que todos nós conhecemos bem, que são os nossos direitos, né? Então, quando a gente fala em justiça e direitos, normalmente a gente está bem craque nisso. Justiça para julgar os outros e direitos para a gente pleitear aquilo que nós gostamos. Mas o que é o sentimento de justiça? Nós tantas vezes falamos, né? Você pode não escapar aqui, mas a justiça divina vai te pegar de um jeito ou de outro. Quando nós falamos, né, sobre aquilo que é Deus, a sua bondade, o seu amor, a gente coloca a justiça. E nós temos no decorrer da nossa existência no planeta Terra, nós temos feito da justiça algo que nos amedronta, que nos assusta. Tanto que a gente vê que muitas vezes a gente entende como Deus uma pessoa que ela é muito intransigente, que ela cobra, que ela julga, a ponto até de nos decretar sentenças definitivas. Mas será que quando nós falamos em justiça, principalmente a justiça divina, seria isso? Deus fica nos julgando? Deus fica nos condenando? Será que é isso? Vamos tentar entender. Sentimento de justiça
Todos nós trazemos. A gente mesmo já nasce com aquele sentimento do que se faz é certo ou errado. E a gente tem tanto essa noção do que é certo e errado, que quando a gente vê uma injustiça acontecer perto de nós, ou que nós temos conhecimento, a gente se revolta. Porque nós acabamos colocando, né, no peso, na balança, aquilo que nós julgamos certo e errado, e nós transmitimos isso também para o relacionamento com as outras pessoas. E nós temos esse sentimento de justiça, mas ainda no momento que nós estamos, ele ainda é um sentimento ainda que está em crescimento. E conforme nós vamos evoluindo moralmente, o nosso sentimento de justiça vai se aprimorando, porque a gente vai utilizando alguns métodos, uma forma de fazer realmente o julgamento que nós temos com relação às pessoas. Hoje, quando a gente fala se é certo ou errado, de justiça ou não, muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que julgam totalmente diferente uma da outra. Por quê? Porque o sentimento inato que nós temos de certo e errado, que é essa justiça, esse julgamento que nós fazemos, tanto das outras quanto de nós, nós acabamos, vamos dizer, misturando com as nossas paixões. E a gente acaba fazendo um julgamento de acordo com aquilo que nós pensamos, os nossos conceitos. Então, normalmente, a gente acaba julgando as pessoas de acordo com a nossa ideologia, de acordo com os nossos conceitos. Então, eu tenho a régua para medir os outros. E isso vai se modificando conforme nós vamos crescendo moralmente. E quando a gente fala em justiça, nós estamos cercados por duas justiças, né? Uma, a justiça humana, que nos assusta, né? E a outra é a justiça divina. Ambas, todas essas justiças, ela vai ter uma razão. Aliás, Kardec fez essa pergunta para os espíritos: o que é justiça? Direitos, não preciso perguntar, que todos aqui acho que sabem, né? Justiça. E foi respondido a ele que justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. No começo, eu confesso que eu fiquei um pouco perdido com essa resposta. Mas ela pesa o direito de ambas as partes. O direito do lado esquerdo e o direito do lado direito, né? Os direitos que nós temos. E quais são os direitos que nós temos? Todos nós sabemos, né? É o direito de viver, é o direito de ir e vir, é o direito de buscar a felicidade, é o direito de buscar o conforto, é o direito de constituir família, é o direito, inclusive, de me permitir que eu cresça como ser humano, como pessoa, que eu seja respeitado. São direitos que todos nós temos. E a justiça, quando ela deve ser feita, ela tem que levar em conta os direitos de todos nós, que é o direito que Deus concedeu a cada um, né? Então, quando nós falamos nessas duas justiças, a gente vai perceber que existe uma grande diferença, é lógico. Uma justiça, ela é perfeita. Por quê? Ela é baseada nas leis naturais, ou leis divinas, como alguém gosta de dizer. Elas não mudam, elas são sempre perfeitas. E a outra, ela vive sofrendo suas alterações. Por quê? Ela é feita de acordo com as leis humanas que vão se modificando conforme a evolução moral, conforme a evolução intelectual, conforme os costumes da época, conforme as necessidades nossas, que vão mudando no decorrer do tempo. Então, a justiça humana, ela vai se transfigurando de tempos em tempos, o que não ocorre com a justiça divina. Peguemos, por exemplo, o primeiro decálogo que nós ouvimos falar, que são os 10 mandamentos. Se nós prestarmos atenção naqueles 10 itens, bastante simples, resumidos, nós vamos ver a perfeição que existe lá,
que é a forma como nós deveríamos viver em sociedade. Ela é perfeita. Tanto que quando Jesus esteve aqui, e a gente entende que Moisés ele trouxe as primeiras leis para a gente seguir. Passado alguns milênios, nós recebemos o Cristo, que ele veio o quê? Complementar. E uma das coisas que ele frisou é o seguinte: eu vim para cumprir as leis e não para modificá-las. E aí, às vezes, a gente tem uma interpretação que nos deixa em dúvida, fica uma interpretação dúbia. Quando ele fala das leis que não vem modificar, e ao mesmo tempo ele modificou algumas leis, há muitas pessoas que ficam em dúvida. O que Jesus quis dizer é o seguinte: o que ele não viria mudar foram aquelas leis que Moisés recebeu mediunicamente. Foram as leis que realmente partiu da espiritualidade superior. Ali era uma base do princípio daquilo que nós deveríamos seguir. As outras leis que nós vamos encontrar, inclusive em Deuteronômio, no Velho Testamento, são leis que Moisés fez, são as leis mosaicas, que elas são o quê? Muito de leis humanas. Fala, mas como assim leis humanas? Sim, ele colocou uma imposição daquelas leis como se fossem divinas, porque era uma forma de fazer com que aquele povo, naquela época, um povo revoltado, um povo difícil de se lidar, e Moisés teve que utilizar da sua autoridade e começar a fazer as suas leis, para que pudesse conter tantas desandanças que aquele povo tinha. Então Jesus, ele soube realmente e nos deu a entender que as leis que ele não mudava são as primeiras leis, o decálogo, os 10 mandamentos, perfeito para que a gente viva em sociedade. Pena que ainda não aprendemos como viver nisso. Mas as leis mosaicas, ele veio atualizando, tanto que Jesus, ele veio complementar as leis e nos ensinar sobre as leis divinas, mas sempre baseado no alicerce de amor e caridade. E é tão forte essa expressão amor e caridade, que ele fez questão de frisar quando teve uma oportunidade. O dia que nós aprendemos a lidar com a nossa vida, com os nossos atos, colocar dentro de nós o amor e caridade, nós não precisamos mais cumprir nenhuma lei, porque ela engloba tudo. É amar a Deus acima de todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo. O dia que nós chegarmos nesse ápice, com toda certeza, não precisamos mais discutir as leis. Mas hoje, nós temos que seguir a regra porque nós somos meros aprendizes, né? As relações, quando nós falamos das leis divinas, vejam que interessante que a gente nota, né, a diferença de uma forma muito simples. Nós estamos falando de Moisés e de Jesus, que ambos viveram milênios e milênios atrás. E até hoje, quando a gente pega os ensinamentos de Jesus e as leis divinas que foram promulgadas, elas são atualizadas até hoje, elas são perfeitas. Nunca precisou ser mudadas. Os que foram mudados, que muita gente comenta que foram mudadas, foram as leis mosaicas, que eram leis o quê? De um prefeito, chamamos assim, que precisava dominar aquela raça na época. Mas se a gente for ver, não precisa só falar de Moisés, vamos falar de nós mesmos. Há pouco tempo atrás, eu vou falar em século, parece que é muito tempo, né? Que a gente envelhece tão rápido que a gente acha que 50, 100 anos é muita coisa. Mas se a gente, né, quando a gente fala em eternidade, não existe lá a medição do tempo. Como que eu vou medir o tempo da eternidade? Mas se a gente imaginar uma escala, né, que a gente pudesse, um século perante a eternidade seria o quê? 1 hora, 1 dia? Porque passa tão rápido, né? Então, quando a gente faz a contagem do tempo baseada na nossa vida, ela é longa, mas se a gente ver realmente toda a estrutura de vida do planeta Terra, a gente vê que nós estamos falando quase que da atualidade. Então, eu gostaria assim só de relembrar.
Há um pouco mais de meio século atrás, aqui na nossa terra tupiniquim, um homem, ele poderia cometer o crime em defesa da honra. Ele poderia praticar o feminicídio simplesmente porque a sua honra foi manchada, normalmente por uma traição conjugal. E que eu me lembro, essa lei ela funcionava mais para o sexo masculino, eu não lembro se funcionou para o sexo feminino, né? E nós estamos falando, gente, eu digo assim, é na época que eu era jovem. Então, há pouco tempo atrás nós tínhamos isso. Há um pouquinho mais do que um século, a lei permitia que seres humanos fossem donos de outros seres humanos. E com direito de utilizá-lo da forma que bem entendesse, fazer o que bem queria, inclusive sobre a vida e a morte. Eu não estou falando de 2 milênios atrás, estou falando de um pouquinho mais do que um século atrás. Há um pouco mais do que um século, quando existia uma divergência entre duas pessoas sobre algum tipo de acusação, sabe como se decidia isso, o julgamento? Através do duelo, onde se entendia que aquele que sobreviveu era o que tinha razão na contenda. Gente, os nossos avós, os nossos bisavós viveram nessa época. Só para a gente ver como que em pouco tempo tantas coisas mudaram que hoje a gente não consegue nem aceitar. Se a gente tivesse, se alguém quiser entender, se divertir um pouco, tenha curiosidade de procurar as leis do século passado, século retrasado, e a gente vai ver, até sorrir, como que nós poderíamos ter feito leis daquela forma. Então nós entendemos que através da evolução moral e intelectual, nós vamos aprimorando essas leis humanas. Falar, mas nem sempre ela é utilizada de boa forma. Isso porque, infelizmente, nós ainda somos seres imperfeitos que estamos aprendendo. Fala, então, como que nós devemos viver? Aliás, eu até gostaria de relembrar que todos nós estamos aqui, nesse planeta Terra, nessa vida, com um intuito. Até nós aprendemos que Deus nunca faz nada sem que exista um objetivo, uma causa de ser. E o que nós estamos aqui é justamente para aprender a viver lado a lado, passo a passo, com as leis divinas. Porque o dia que nós estivermos conscientes de que a nossa vida deve ser guiada sempre pelas leis divinas, nós então podemos partir para um mundo que seja muito mais avançado do que esse que nós vivemos. Então, tudo isso que nós estamos passando no planeta Terra, e a gente pode dizer que realmente é uma fase difícil ainda, é porque ainda nós não aprendemos sobre como colocar as leis divinas dentro do nosso dia a dia, principalmente a humanidade, né? Tanto que quando a gente tem uma mensagem do Espírito de São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi perguntado, né, o porquê que nós encarnamos. E ele responde o seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Ou seja, cada um de nós temos o nosso talento para que a gente, pouco a pouco, coloque em voga essas leis divinas, né? Aí nós podemos dizer o seguinte: mas existe a lei humana e a lei divina. Eu cometi um crime, mas eu já paguei aqui na lei humana, então estou livre. Digo para os senhores que isso é um ledo engano. Não é porque a justiça humana absolveu a gente de alguma falha que nós tivemos, que nós simplesmente não vamos ter a reação que nós causamos junto à lei divina. A justiça divina sempre ela vai estar nos acompanhando.
Não quer dizer que isso seja castigo, mas simplesmente ela vai estar para nos lembrar, para nos acordar, para nos despertar sobre as nossas atitudes. Até eu gostaria de aqui lembrar que o próprio André Luiz, ele tem duas passagens no livro Nosso Lar, e que é bastante interessante, que a gente vê como que a justiça divina está sempre de olho em nós, e como a vida tanto no mundo físico quanto espiritual, ela vai gerando em círculos. Nós sempre voltamos ao ponto de partida que nós precisamos passar. Estava André Luiz fazendo o seu aprendizado ali no umbral, e junto deles ele estava acompanhando um grupo que chamava Samaritanos, que faz um trabalho ali no umbral. E de repente ele ouviu uma voz: André, André, você por aqui? Quando ele voltou, ele viu um antigo conhecido seu, que chamava-se Silveira. E ele sentiu uma vergonha imensa, ele não sabia o que falar, porque veio imediato a lembrança daquilo que havia ocorrido com Silveira. Quem era o Silveira? Silveira era uma pessoa que devia para o pai do André, tá? Era um comerciante que devia. E ele passou por uma fase difícil, ficou doente, caiu de cama. E um dia a esposa de Silveira, isso quando André estava vivo, foi lá pedir para o pai do André se pudesse dar um prazo maior para que fosse paga a dívida pela situação de doença, situação financeira, pela família. Mas o pai do André, um homem correto como profissional, não, eu tenho que fazer, cumprir, porque eu sou um homem de negócios. E ele não teve dúvida, utilizando-se da justiça humana, ele fez valer os seus direitos, tomou todas as posses que era possível, e essa família acabou entrando numa penúria, inclusive decretada a falência. E Silveira era esse homem que agora foi lá e abraçava André. André não sabia se pedia desculpas ou não. Então, só para a gente ver a diferença. E é interessante o que é o senso de justiça, que naquela época André se lembra que a mãe dele foi pedir para o esposo: dê um tempo, olha a situação deles, você não precisa de tudo isso. E ele recriminou a esposa porque ela não entendia de negócios, que a gente tinha que ser sério nos negócios que nós fazemos. A única diferença que tinha aqui no mundo espiritual, Silveira estava lá trabalhando como samaritano, recolhendo aqueles espíritos que estavam chafurcados lá no umbral. E um deles era justamente o pai do André, que estava lá. Inclusive, em uma outra passagem, ele até comenta sobre o avô dele, que ele encontrou, não sei se os senhores se lembram dessa cena que ele conta, em que ele andava e ele viu um grupo de pessoas, de espíritos, que se escondiam ouro para que ninguém roubasse, ninguém escondia, mas na verdade não era ouro, era lodo. Mas a mente deles viam como se fosse ouro. E de repente ele reconheceu ali o avô dele, Cláudio, que estava ali carregando aquela lama como se fosse o lodo. Mas por quê? Ele viveu de tal forma, tão apegado aos bens materiais, e de uma certa forma cometeu tantas justiças humanas e injustiças divinas, que ali estava ele com a mente totalmente deturpada, vivendo num mundo totalmente irreal. E um segundo caso, eu até gostaria de lembrar, que eu acho que talvez toque muita gente, é uma realidade que a gente vê. André sempre trabalhou ali no mundo espiritual, nas câmeras que chamam, onde são recolhidos os espíritos, que vêm ali do umbral, numa situação bastante caótica, para que eles possam fazer o tratamento em seu corpo espiritual e na sua mente para começar um novo trajeto. E ele estava sendo atraído para um determinado lugar, para uma determinada cátedra, uma cama que tinha lá, que ele não sabia por que ele era atraído para aquele lugar, como se fosse uma força que puxasse, e ele foi até aquele lugar. E ali ele acabou, não vou contar tudo para não demorar, mas vocês podem ler, ele acabou reconhecendo Elisa, que foi uma pessoa que passou pela casa dele quando ele era jovem. Ela era uma pessoa que prestava serviços, era uma empregada doméstica, e que de uma certa forma ele teve suas aventuras amorosas com ele.
tanto que ela acabou sendo despedida por esse motivo, e que naquela época isso era considerado uma coisa pejorativa para uma mulher, tanto que a vida dela acabou se decaindo de tal forma que ela acabou adquirindo, inclusive, doenças que a levou à morte. E aí André, conversando com ela falou, para ele foi uma aventura que ele se utilizou, só que para ela era um amor verdadeiro. Ela acreditou, ela sonhou, ela jogou seus sentimentos. E quando ela se viu escorraçada daquela casa, escorraçada do amor daquela pessoa que ela amava, e ela teve aquela vida trágica, ela mesmo confessou. A questão de só uns 3 meses desde que estou aqui, que a Narcísia, lembra da Narcísia? Me convenceu a tirar o ódio que eu tinha no meu coração por essa pessoa. Mas ela não reconhecia que ela estava falando justamente com André. E ali André ele nem dá continuidade para que a gente, pela humildade dele como escritor, que ele fala, a partir de hoje, eu vou ser o teu irmão para te ajudar a se levantar. Isso, gente, é justiça divina, perfeita. Ela não veio para castigar, como às vezes nós aprendemos. Nós confundimos muitas vezes com aquilo que Moisés nos dizia, mas nós temos que entender que as leis humanas elas são feitas de acordo com a necessidade de cada época. Moisés chegou a um tal ponto de coibir determinadas ações, porque aquele povo não tinha limite. Se hoje a gente vê, por exemplo, o que existia nas leis mosaicas, a gente fala, meu Deus, como que pode ser cumprida essa lei? Um exemplo, lá dizia o seguinte, se você tem um filho que te desobedece, você castiga, ele continua te desobedecendo, continua te ofendendo. O que dizia Moisés? Pai e mãe, pega teu filho, leva perante os cidadãos, o acusa do que ele está fazendo, até porque era um filho viciado, e ele há de ser apedrejado até a morte, para que tire o mal da sua vivenda. Quem é o pai, quem é a mãe que faria hoje isso com o filho? Mas é lei mosaica, né? O que Jesus veio mudando é justamente isso, porque ele sabia que eram leis humanas necessárias à época e que nós estávamos evoluindo, tínhamos que mudar o nosso conceito. Um próprio deles é um que tem lá, atire a primeira pedra. Lembram dessa passagem de Jesus? Quando leva o quê? Que pela lei mosaica, se vocês lerem em Deuteronômio, vocês vão encontrar essas leis. Se uma moça virgem, um homem dormisse com ela, os dois deveriam ser levados e apedrejados até a morte. Ela, porque não gritou, não pediu socorro, permitiu. E ele, por ter o quê? Desonrado a moça, era condenado à morte. Tanto que quando Jesus pediu para que quem não tivesse nenhum pecado atirasse a primeira pedra, foi justamente quando levaram ele para testá-lo. Você não é um rabi? Você não é uma pessoa que cumpre as leis? Então vamos cumprir a lei e apedrejar essa mulher até a morte porque ela foi pega em pecado. E ali Jesus demonstrou que não, essa lei era uma lei humana. Hoje nós temos que respeitar o nosso próximo. E ali ele tocou a consciência de todos nós, é a justiça divina que cada um de nós trazemos dentro de si. Quem não tiver errado, que inicie o apedrejamento. E quem de nós aqui, passado 2000 anos, podemos dizer que a gente teria o direito de atirar a primeira pedra? É a perfeição das leis divinas e que foi simplesmente aprimorada pelo nosso querido irmão maior. A nossa justiça humana, nós temos que entender, que às vezes fala, mas ela é falha, nós temos que entender que ela é muito complexa. Às vezes a gente ouve as pessoas reclamando da nossa justiça, é difícil. Há casos que a gente acompanha em que juízes, dentro de um mesmo tipo de crime cometido, dão sentenças diferentes. Por quê? Ainda é um entendimento que cada um de nós trazemos, são os nossos conceitos, são a nossa forma de ver. Então se torna necessário que a gente comece a analisar e colocar, ver os direitos das pessoas,
que mesmo que a gente sofra sobre nossos direitos, ninguém está dizendo para a gente não procurar a justiça dos homens. Sim, é um direito nosso. Nós temos direito, inclusive, aos nossos bens, desde que ele tenha sido adquirido de uma forma correta e honesta. Mas que a gente veja, quando nós interferimos e mexemos nos direitos das pessoas, inclusive sentimentais, como aconteceu com André. E a gente tomar muito cuidado. No livro Transição Planetária, que foi ditada por Manuel Filomeno de Miranda para o Divaldo, ali ele está dizendo que existe uma pleiade de espíritos superiores que estão trabalhando incessantemente para quê? Para que o nosso mundo possa melhorar, para que comece a existir uma filtragem dos espíritos que aqui estão. Para quê? Para que a gente saia do mundo de provas e expiações e a gente vá para o mundo de regeneração. Não é um mundo ainda tão perfeito, mas é melhor do que nós estamos vivendo hoje, onde vai existir mais respeito. Mas ele alerta que, em compensação, existe uma horda de espíritos inferiores muito grandes trabalhando incessantemente para evitar, porque eles não querem que haja essa mudança no planeta Terra. E como que eles fazem isso? Através da influência que faz aos espíritos encarnados. Portanto, gente, a gente precisa orar e vigiar, pedindo muito aos nossos amigos espirituais, os nossos anjos de guarda, a Jesus, que faça com que a gente consiga discernir de forma correta o que nós vemos, o que nós ouvimos e o que nós sentimos. Isso é muito importante. Às vezes fala, puxa, mas o que eu ouvi é de uma pessoa altamente confiável. Então é verdade. Tome cuidado, porque a lei divina vê não somente aquele que criou determinado comentário, mas inclusive aqueles que foram também difundindo. Nós vamos responder por isso. Então lembremos, quando possível, quando a gente nos chega alguém falando de alguém, dentro do serviço, na nossa família, que a gente preste atenção naquilo que fala. Tem a famosa peneira, né, de Sócrates, os senhores se lembram? Quando alguém chega e te conta alguma coisa, primeira coisa, é verdade mesmo? Ah, mas quem falou? Uma pessoa... Gente, Jesus já alertava, cuidado. Muitas pessoas usarão meu nome para dizer o que querem. Lembra? Ele já alertava. Então, primeiro, é verdade o que a pessoa está comprovado? Segundo, se eu acreditar, vai fazer bem para a pessoa que está me falando ou de quem ele está falando? Vai fazer bem. E terceiro, é necessário que eu ouça isso e que eu divulgue isso? É necessário, é preciso. Essas são as três peneiras que nos fazem o quê? Com que a nossa consciência realmente possa nos dizer sim, continue ou não, pare por aí. Eu gostaria, tudo isso que a gente está falando vai ser tão fácil de colocar na vida da gente, né? E até sobre os 10 mandamentos que a gente está falando aqui, é uma coisa que a gente gostaria de aprofundar mais, mas hoje, lógico que não é o tema, a gente nem teria tempo para isso. E muitas vezes, pela simplicidade dos 10 mandamentos, às vezes a gente não consegue puxar para a atualidade, né? Porque ele é muito, muito simples. Então, quem quiser, tá? É lógico, de uma forma bastante simples, André Luiz ele dá um esclarecimento entre os dois mundos. Ele fala nessa parte, se não me engano, no capítulo 20, que ele cita os 10 mandamentos e dá algumas explicações bem sucintas sobre cada um deles. Inclusive, eu até gostaria de encerrar, né, o nosso bate-papo de hoje, citando uma dessas explicações que ele dá justamente sobre o 9º e o 10º mandamento, onde nos diz para a gente não cobiçar nada dos outros, inclusive a mulher, tá, gente? E o homem também. Né? André Luiz diz o seguinte sobre esses 2 itens, passando para a gente o porquê, né? Acautela-te contra o desejo descabido
que é a inveja e o ciúme, aprendendo a conquistar a alegria e a tranquilidade ao preço do próprio esforço, porque os teus pensamentos te precedem os passos, que plasmam-se hoje o seu caminho de amanhã. Ou seja, ali está bem escrito, ação e reação. Tudo aquilo que você faz, sem que você perceba, você está construindo um caminho que você há de passar. Lembra do André Luiz? Mesmo no mundo da espiritualidade, ele teve o lembrete. André, acorda, volte atrás. Muito obrigado, gente. Espero que a gente consiga, fazer uma reflexão e que a gente aprenda, busque sobre as leis divinas e que a gente vá colocando em nossa vida, mesmo nos pequenos desafios, mesmo nas pequenas decisões, em todos os momentos. A lei divina ela é perfeita e cabe 100% na nossa vida. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Colado. Agradecemos a todos pela presença de hoje, que Deus ilumine todos nós no nosso caminho de volta para os nossos lares, nos abençoe e nos proteja sempre. Pedimos que aguardem a orientação dos nossos colaboradores para uma saída organizada do salão. Um ótimo domingo e uma excelente semana a todos.